Relativamente a algumas das informações do M-Site RMM, falar um pouco da Enable e da Zalper. Portanto, eu sou o Alexandre Sequeira, sou Channel Account Manager na Zalper em Portugal. Zalper, como já sabem, tem como missão a distribuição de software, de licenças de software. No entanto, é um distribuidor de valor acrescentado para Portugal, Espanha e Andorra, em que basicamente os nossos clientes, o nosso mercado são parceiros, que trabalham com clientes finais, são MSPs, são administradores de sistemas, são administradores de redes, etc., em que fisicamente a trabalhar por Portugal, e fisicamente e não só, a equipa que trabalha comercialmente em Portugal sou eu e a minha colega Débora Queiroz, e em termos de suporte local temos também o meu colega Felipe Marques. Okay? Nós, essencialmente, como eu estava a dizer, trabalhamos a parte de licenciamento, temos presença local nos mercados onde atuamos. A Zalper também, dada a sua certificação nos diversos fabricantes com que trabalha, está habilitada para dar formação em números dos fabricantes em que trabalha, certificada também. Temos condições para vos dar suporte em tudo o que seja projetos e onde se sintam menos à vontade, onde não tenham, por vezes, equipas internas para esclarecimento no desenho de algumas soluções. Temos o suporte para pré-venda e podemos também dar todo o suporte de marketing para eventos e, inclusivamente, ajudar nas certificações junto dos fabricantes que representamos. No caso concreto da Zalper também, nós também temos uma oferta em termos de alguns projetos em que necessitem de fazer monitorização ou fazer backup de servidores, de endpoints, etc. Temos condições para, ao projeto, também vos poder ajudar nesse sentido. Do nosso catálogo, as ferramentas que representamos, os distribuidores, os fabricantes com que nós trabalhamos, são essencialmente voltados para a área das infraestruturas, tudo o que é relacionado com cibersegurança, tudo o que é ferramentas para controle dos sistemas, atualização dos sistemas, toda a parte de monitorização e depois toda outra uma panóplia de fabricantes acessórios à volta dos ambientes que nós habitualmente temos em termos das organizações e em termos da nossa estrutura própria para poder dar serviço a clientes. Não é? Aqui temos alguns dos exemplos dos fabricantes que representam, mas todos vós que já trabalham connosco há algum tempo sabem muito mais, e se tiver alguma dúvida em relação a algum produto, em relação a algum dos fabricantes com que trabalhamos, depois agradecemos o vosso contato. Essencialmente, relativamente a este tipo de ferramentas, como seja o RMM, o paradigma que está aqui por trás é a alteração no modelo de funcionamento com que habitualmente, ou o método mais clássico, que era aquele método reativo, em que o cliente tem um problema, entra em contato com o parceiro, com o fornecedor dos seus sistemas de informação e, quando tem um problema, lá vamos nós tentar perceber pelo telefone se resolvemos, se não resolvemos, conseguimos resolver, se é preciso deslocar um técnico, etc. E tudo isso com todos os encargos inerentes do ponto de vista de perder tempo em deslocações, perder tempo a tentar perceber o que está a acontecer, porque não temos uma previsão, não temos um seguimento, um rastreio do que está a acontecer no ambiente do cliente. E, para evitar essas situações, é que devemos ter uma postura mais proativa, mais no sentido de sermos gestores da infraestrutura do cliente, ter ferramentas que nos permitam fazer essa gestão de forma adequada, estejam a trabalhar para nós e por nós fazer a monitorização dos diversos ativos que fazem parte da infraestrutura do meu cliente, sejam eles um posto de trabalho, um servidor, um switch, tudo mais. Portanto, tudo o que sejam soluções em redor de criar esta proatividade, é este o sentido com que nós vemos e é este o sentido que nós gostamos de trabalhar e proporcionar essa evolução a todos os nossos parceiros, através da oferta que temos e também através das certificações que vos podemos aportar dos diversos fabricantes. O porquê das soluções RMM, basicamente, tem a ver exatamente com isto. Portanto, é a questão de passarmos de um sistema de resposta a incidentes, de um sistema de resposta
avarias para um sistema em que nós corrigimos proativamente, ou seja, nós estamos a monitorizar a infraestrutura e estou a ver, por exemplo, que um disco está a ficar com alocação a mais. Eu posso tomar algumas iniciativas, algumas até automatizadas, que as ferramentas o permitem, do género, estou a verificar o crescimento de uma área de fecheiros temporários, eu posso proativamente ter um script que abriu ao estar a monitorizar, posso abrir um ticket para verificar o que se passa, o técnico é alertado, mas eu posso ter logo implícito a esse tipo de situação uma ação qualquer de alguma das ferramentas com que estou a trabalhar. E tudo isto permite-me diminuir as indisponibilidades e garantir que as organizações funcionam sem estarem a ser atormentadas com as preocupações irritantes da informática, ter ido abaixo, de ter ficado com um posto de trabalho indisponível, que muitas vezes os clientes em que o negócio deles não é a informática, eles querem isto, é como ferramenta para trabalhar, ficam impedidos de trabalhar e ficam pelo menos mais livres de preocupações e concentrarem-se no que fazem melhor, e nós também libertamos os nossos técnicos tendo este tipo de ferramentas que nos permitem trabalhar de uma forma muito mais adequada. Acima de tudo também, se pensarmos neste tipo de ferramentas, apesar de, por vezes, os investimentos serem muito altos, quando estamos a falar de organizações mais complexas, estas ofertas que nós temos atualmente permitem-nos falar em valores perfeitamente baixos e aceitáveis, que nos permitem ter um total controle de custos do ponto de vista do que é a ferramenta, visto que estamos a pegar quase por uso e valores, eu diria, simbólicos face à realidade da utilidade que elas têm para connosco. Ao estarmos a adotar estas ferramentas, conseguimos reduzir de forma bastante significativa os tempos de downtime dos elementos da infraestrutura do meu cliente, porque eu, em vez de aguardar que exista uma anomalia, uma indisponibilidade, eu estou a saber para onde tende a infraestrutura do cliente, onde é que poderão haver problemas de cargas de CPU, de indisponibilidade de uma porta de um switch, posso ser alertado, etc. E posso tomar iniciativas para corrigir de forma proativa essas anomalias, ainda antes dos incidentes acontecerem, e, muito importante também, para isto não acontecer no vazio, estas ferramentas, de uma forma geral, permitem gerar relatórios e notificar os nossos clientes para não pensarem que nós só estamos a cobrar rendas e não têm a visualização que está a acontecer, suporte, que nós temos os nossos técnicos e as nossas ferramentas a atuar ao serviço de todos. Ao fim e ao cabo, vamos passar a ter uma fiabilidade, uma resiliência dos ambientes muito superior àquela que teríamos de outra forma. No caso concreto das ferramentas que vamos falar hoje, que tem a ver com a Enable, a Enable basicamente é um dos fabricantes que representamos, tem soluções bastante abrangentes nesta questão de gestão de infraestruturas. A Enable tem soluções que vão desde a monitorização e gestão remota, como é o caso do RMM que vamos falar daqui a pouco, como também tem soluções de ticketing para a abertura e seguimento dos pedidos dos clientes, dos incidentes, etc. E também tem ferramentas para controle remoto, por exemplo, podemos aceder e ajudar os utilizadores na resolução de alguns problemas ou explicar por vezes como trabalham. Para todas estas três que eu referi, sejam o RMM para a gestão e monitorização, seja o ticketing, seja seja a ferramenta de ticketing, seja o take control para a parte de gestão, fazem parte do pacote que eu vou falar um pouco mais à frente. Para além disso, a Enable tem soluções do ponto de vista de segurança que nos permitem fazer a gestão de passwords, tem um conjunto de soluções à volta da proteção e da cibersegurança que são bastante completas e escaláveis, ou seja, eu posso começar por oferecer em cima das soluções que tenho e da plataforma que tenho para os endpoints dos meus clientes, um antivírus simples de assinatura, só para substituir aquele antivírus gratuito que ele teria inicialmente e que tem um valor simbólico, mas tem muito mais fiabilidade, tem todo um suporte por trás e com valores bastante reduzidos. Depois podemos também ter a evolução para antivírus por comportamento, por behavior da própria utilização e do que está a acontecer, e temos toda a questão do EDR, que nos permite, inclusivamente, ter algoritmos de machine learning e de inteligência artificial por trás e que nos permitem prevenir muito melhor tudo o que são os ambientes e as ciberameaças de ransomware.
atualmente. Do ponto de vista da Enable e do direcionamento para as soluções de MSPs, pelo segundo ano consecutivo foram eleitos pela CRM como a melhor plataforma para MSPs dentro da categoria de RMM. Portanto, continua, tal como em 2021, a ser eleito um dos melhores, o que permite subirmos na cadeia de valor e ter um conjunto de serviços escaláveis e, ao fim e ao cabo, isto para todos os efeitos dá-nos uma confiança em termos de segurança e de inovação. Mas muito importante para nós, junto dos nossos clientes, nestes tempos em que os investimentos serão mais reduzidos, certamente, mas temos que assegurar o funcionamento das infraestruturas existentes. Penso que o crescimento do nosso negócio e ajudarmos os nossos clientes também a crescer e ter estabilidade é muito importante. E as ferramentas da Enable direcionam-se nesse sentido. A Enable com o RMM, por alguma razão, em 2 anos consecutivos, eleita pelos leitores e pelos utilizadores da CRM. Comparativamente com outros produtos do mesmo segmento, posiciona-se e tem uma cobertura muito mais ampla. No caso concreto do produto que gostaria de vos falar hoje, que é o M-Site RMM, ele tem 3 grandes pilares. São toda a parte de acesso remoto, gestão remota, disponibilização de patches nos endpoints, etc., está incluído no pacote. Depois traz também uma licença de take control, que nos vai permitir fazer acesso remoto aos utilizadores que temos debaixo do chapéu desta licença. E, por último, tem o MSP Manager, que é a ferramenta de ticketing, que permite também acompanhar toda a parte de faturação. Ao fim e ao cabo, os recursos que o N-Site RMM vos vai proporcionar, se pensarmos que nós, quando queremos implementar uma ferramenta, vamos precisar, se for on-premise, vamos precisar de um equipamento, provavelmente convém que seja um servidor, vamos precisar de licenças de software para pôr em cima, para poder fazer toda a parte de gestão e monitorização de infraestrutura, vamos precisar de ter as ferramentas de acesso remoto aos nossos clientes, aos nossos utilizadores, e teremos de ter a ferramenta de ticketing. Se pensarmos, conseguimos ter neste conjunto todo, que eu já não vou referir valores de qualquer das formas, estamos a falar de poder gerir os patches, toda a parte da automação de scripts para correções, etc., em 100 nodes, ou seja, quando referimos a 100 nodes, estamos a falar de plataformas de servidor e de end-user. Portanto, estamos a falar de workstations, sejam elas Linux, ambiente Macintosh ou Windows. Portanto, o completo das funcionalidades do ponto de vista de workstations, o ambiente que contempla todas as funcionalidades que são anunciadas, é no Windows. No entanto, cada vez mais já está a ser mais abrangente nos ambientes de Apple e iOS e também nos ambientes Linux. Para além dos 100 nodes que nós podemos ter de end-users, podemos ter até 500 equipamentos em que também, para além destes 100, em que estamos a fazer toda a parte de inventário de hardware e de software e que nos permitem também fazer o tal suporte remoto através da licença de Take Control incluído. O que é que inclui o RMM para os 100 nodes que fazem parte do pacote base? Portanto, podemos fazer toda a parte de gestão de patches para Windows, para Macintosh. Isto tem a ver, tanto fazem patches do ponto de vista de sistema operativo, como também dos patches para aplicações de terceiros. Portanto, as aplicações mais conhecidas permitem que sejam distribuídos os seus patches. Podem ser acrescentados através dos sistemas, dos scripts. Nós podemos fazer scripts automáticos e podemos criar aqui processos automáticos de scripts sem ser necessário debitar uma linha de código, porque os scripts da Enable, não só no RMM, mas transversalmente às outras ferramentas, nos meus backups, seja o que for, são
ferramentas visuais, em que já vêm os scripts mais típicos para os ambientes, aqui a oferta das ferramentas, já vêm pré-definidos. No caso do RMM, temos mais de 400 scripts pré-definidos e podemos, sempre que tivermos dúvidas para implementar alguma delas, recorrer ao suporte do próprio fabricante, com 8 milhões de dispositivos a serem suportados e monitorizados com RMM. Certamente, com a experiência que existe, existirá sempre alguém que já passou por uma experiência que nós ainda não tivemos. Mas, em termos de suporte remoto também, aqui em cima do RMM, nestes 100 postos, utilizam tecnologias em que temos toda a segurança e são relativamente extremamente rápidos face ao que é necessário, ao permitir-nos a monitorização de servidores e de workstations. Quer dizer que eu, em qualquer momento, continuo a saber, posso monitorizar como é que está a carga de CPU de um determinado servidor, como é que estão os processos, como é que está a memória, como é que estamos em termos de utilização das comunicações, em termos da placa de rede. Eu posso receber um alerta se o trigger for que eu sei que não é habitual aquilo passar, por exemplo, de 80%. Eu posso definir triggers para ser notificado e tomar determinadas ações quando ultrapassa determinados valores ou quando deixa abaixo de determinados valores, o que quer dizer que pode também haver algum problema de comunicação. Importante, que eu já referi, como sendo para 500 adicionais, de qualquer das maneiras, é assim, permite-nos fazer todo o inventário do ponto de vista da configuração de hardware que temos nas máquinas e também de software. Ou seja, isto é importante se estivermos a falar do ambiente de clientes, nos vai permitir perceber também as ferramentas que utilizam para outras funções que nós às vezes não temos percepção. E temos aqui duas vantagens. Por um lado, vamos mostrar alguma proatividade em relação ao nosso cliente, em que conseguimos perceber que temos alternativas a determinadas ferramentas que ele utiliza e que poderão ser vantajosas, que permitirão ganhar tempo e dinheiro, por um lado, a diminuir indisponibilidades. Tudo isto está sempre correlacionado. Eu, ao ter acesso ao inventário de software, posso direcioná-lo para as soluções mais adequadas para a sua utilização e tenho uma perspectiva muito mais abrangente. Depois, em cima disto tudo, é a facilidade em que eu consigo, em cima de todas estas funções que faço com a ferramenta, consigo gerar relatórios, tanto faz internos para a minha equipa, para poder direcionar melhor o trabalho que faz em cima da infraestrutura do cliente, como para dar visualização ao meu cliente, para lhe reportar as ações que tomo em cima da sua infraestrutura. E, basicamente, do ponto de vista da ferramenta de gestão e monitorização, é isto que deve ser considerado. Depois, o M-Site RMM traz a tal licença Take Control que nos permite fazer acesso remoto ao ambiente do meu cliente. Ou seja, eu não referi, mas é importante também que, ao instalar o agente de inventário ou o agente de RMM nos meus clientes, nos meus endpoints, os utilizadores, quando estamos a falar de workstations, os utilizadores podem, ao clicar num ícone que lhes aparece na tray de sistema, em baixo do lado direito, por exemplo, clicar e pedir suporte, abrir um ticket para suporte. Pode entrar em chat com os nossos técnicos, por exemplo. No caso do Take Control, como eu estava a referir, permite o acesso quase instantâneo e seguro, tanto faz attended como unattended, em ambientes Windows, Mac e iOS, como já tinha dito, e Android. Portanto, nós também podemos dar suporte a dispositivos móveis com esta ferramenta. Okay. O que é que nós ganhamos com isto? É assim, para já, evitamos deslocações, portanto, isto é um fator importante, e quando nós comparamos depois todas as ações que são tomadas com o Take Control, poderão ser registadas também e quantificadas para o caso de ser de gerar faturação de suporte aos técnicos. Aí entra o nosso MSP Manager. Não é mais nem menos do que a ferramenta de ticketing da Enable, que nos vai permitir fazer
a abertura e o seguimento dos incidentes. Tem uma questão que também pode ser valorizada por alguns dos ambientes dos nossos parceiros, que é com o perfil de técnico, ou seja, ela traz 3 licenças, em que, regra geral, são utilizadas com 3 perfis, que são os 3 perfis habitualmente definidos no MSP Manager, que é o perfil de técnico, o perfil de supervisor, de administrador, queiramos chamar, que tem o acesso a todas as funções da ferramenta, e o perfil de comercial. Isto para quê? O perfil técnico, pura e simplesmente, consegue fazer a abertura e o seguimento dos tickets, ou serem atribuídos tickets para ele fazer o seguimento e descrever as ações que teve na resolução do problema e encerrá-lo. O supervisor pode atribuir, pode fazer toda a gestão da ferramenta, e o perfil comercial é muito importante porque recebe as notificações, recebe por cliente o tipo de intervenções, o tipo de solicitações, o que é que está a acontecer no ambiente dos seus utilizadores, dos seus clientes. É a razão, ao fim e ao cabo, para no final conseguir fazer ou não, consoante o âmbito dos serviços que são descritos, ou enviar relatórios, ou enviar faturas, ou enviar ambos. Né? Se for o caso de enviar fatura, de certeza também seria conveniente enviar o relatório das intervenções. Importante, em cima da ferramenta que tenho estado a referir, do website RMM. Toda esta componente que estive a referir funciona na cloud, portanto não é necessário qualquer ambiente do lado dos nossos parceiros para utilizar. Né? Baseia-se num sistema de licenciamento anual ou superior, com subscrição que pode ser paga mensalmente. Estamos a falar de um valor que, somando estas ferramentas e o número de utilizadores, isto representaria, de acordo com as tabelas da Enable, algo na ordem dos 350 a 400 euros mensais. Com esta versão do N-Site RMM para os 100 nodes, com o Take Control como licença e com as 3 licenças de MSP, são 99 euros por mês que nos custa mais IVA esta solução. Se considerarmos que tem os 100 nodes, é como se estivéssemos a pagar 1 euro por cada node por mês para termos todas estas funcionalidades. Mas, com o evoluir e com a gestão do dia-a-dia do meu cliente, eu vou chegar à conclusão que ele tem um ambiente Office 365, por exemplo, e vou-lhe poder oferecer ferramentas de backup, vamos imaginar. Não é? Eu posso querer e ofereço-lhe o Enable Backup. E vejo no ambiente que ele tem de Office 365, ou SharePoint, o que for. Se estivermos a falar do ambiente dos servidores dele virtuais e físicos e por aí fora, também posso na mesma continuar a falar isto. Portanto, nós já temos no âmbito da ferramenta o MSP Manager, temos o Enable RMM e temos o Take Control. Ora, eu posso fazer a oferta gradual da questão de backup, posso dar uma proteção muito mais significativa do ponto de vista da antivírus, ou seja, o roadmap, eu não fico fechado, ao adquirir esta licença, não fico fechado e limitado na oferta das restantes ferramentas da Enable aos meus clientes. Portanto, eu posso, ao longo do tempo, aperceber-me e oferecer para resolver os problemas que vão surgindo, ou para antecipar e tentar criar mais segurança e resiliência na infraestrutura do cliente, por um lado, e mais negócio para mim, para as minhas equipas, para os meus técnicos, diminuindo as deslocações físicas no âmbito de contratos, por exemplo. Eu, com uma ferramenta destas, tenho muito menos deslocações aos meus clientes do que ao não as adotar. Pelo menos, diz-me da experiência que assim será. Portanto, isto é um fator de crescimento dentro do ambiente dos nossos clientes. Depois, em relação a onde as soluções estão domiciliadas, a Enable possui 30 data centers espalhados por todo o mundo, em 4 continentes, em que temos, desde a Austrália
aos Estados Unidos, na Europa, etc. Em Portugal temos um dos principais data centers que tem muitas das certificações exigidas por todos os mercados e que é bastante utilizado pelos diversos parceiros nas soluções de backup. Do ponto de vista de distribuição geográfica, conforme tinha dito, está presente em 4 continentes, só não tem presença na Ásia. E para todos os efeitos, penso que, dado todo o roadmap que tem vindo a ser feito pela Enable, nas ferramentas de MSPs, todo o reconhecimento que tem tido internacional e com o nosso suporte, espero que possamos chegar a bom porto e ajudar-vos a evoluir no sentido de incluir mais estas ofertas dentro da vossa gestão de serviço nos vossos clientes. Gostaria de dar por finalizado e agradecer o vosso tempo para esta apresentação. Se tiverem alguma questão a colocar, agradeço que façam através do chat disponível em paralelo aqui a esta apresentação. Fica a aguardar as vossas questões. Vamos dar por terminado, visto que não há questões. Obrigado.
Si no tenéis ninguna duda al respecto, pues quedo a vuestra disposición para lo que necesitéis.